houve uma decisão do juiz anterior aqui em Cascavel que, na sua sentença, cassou o diploma da prefeita e do vice, certo? E a prefeita, para ganhar tempo, é uma estratégia de advogado, isso é normal. Entrou com um recurso chamado embargo de declaração. E a juíza local de Cascavel julgou e manteve a decisão do juiz anterior. O Tiago também por dentro disso. Aí é o seguinte, quando foi como você já relatou, sábado passado, nós comentávamos aqui que muito em breve deveria estar sendo divulgado, sendo publicado uma decisão, uma sentença de um recurso ajuizado pela prefeita, aqui ainda no juízo do Sérgio da 7ª Zona Eleitoral, decorrente de uma ação de investigação judicial eleitoral, né, que foi ajuizada ainda no ano de 2016, no período da eleição, que demandou com a cassação dos diplomas da prefeita Ivonete Queiroz e do vice doutor Valdemar, né, cassou os diplomas e os deixou inelegíveis pelo período de 8 anos. Essa sentença saiu, essa primeira sentença saiu, salvo engano, em outubro, 18 de outubro do ano passado, e foi publicada no final do mês, final de outubro, começo de novembro. E nessa sentença, e aqui eu vou ler só o final, disse então o doutor juiz eleitoral de Cascavel: em razão disso tudo, é forçoso reconhecer a procedência da pretensão vindicada nas exordiais para aplicar a sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, a contar das últimas eleições municipais de 2016 e, consequentemente, a cassação de um diploma dos investigados Ivonete Queiroz e doutor Valdemar. Condena os investigados Francisco Ivonete Matheus Pereira e Ivonete Queiroz e Valdemar Matias de Souza, doutor Valdemar, na sanção civil eleitoral de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, subsequentes às eleições de 2016 e de cassação dos respectivos diplomas da prefeita e do vice. Aqui ele está repetindo porque, na verdade, foram duas ações e foram juntadas. Entendeu? Então, o pau quebrou em tudo que foi ação. O fato é o seguinte: a prefeita foi cassada, foi prolatada a sentença, publicada, e ela entrou com o primeiro recurso que lhe era de direito, e é de direito, chamado embargo de declaração. Esse recurso, Salomão, ele é ajuizado ainda no próprio juízo que prolatou a sentença, ou seja, quem prolatou a sentença foi o juízo da 7ª Zona Eleitoral de Cascavel. Na ocasião era o doutor Tasso. Foi quem fez a instrução, que aconteceu, analisou os documentos e tal, que ficou como juiz eleitoral até outubro de 2017. A prefeita com o vice sofreram essa derrota e entraram com o primeiro recurso de embargo de declaração, que aí já passou a ser analisado por outro juiz, que é a doutora juíza, a atual titular, a doutora Leopoldina, é a atual titular da Justiça Eleitoral em Cascavel. Então, esse recurso foi ajuizado em novembro de 2017, e quando foi agora, e a gente falava, Salomão, muitas vezes que nós falamos aqui, fazíamos menção ao seguinte, comentando os desmandos, os absurdos dessa administração, da administração da prefeita Ivonete Queiroz, gestão típica, característica, repetitiva da família Queiroz, seja em Beberibe ou seja aqui em Cascavel. Administração irresponsável, omissa e corrupta pelas condenações que já existem, pelas tramitações de ações populares e denúncias que já existem tramitando. E saiu a sentença justamente nessa semana. Dia 27 de fevereiro foi disponibilizado no Diário da Justiça Eleitoral do Ceará a sentença que não alterou em nada, simplesmente em nada, a outra sentença que foi publicada
em outubro, novembro do ano passado. Ou seja, tudo que o primeiro juiz decidiu, que embora tenha sido o segundo juiz agora, tudo que o juízo da 7ª Zona Eleitoral decidiu, nada foi alterado. Nada foi alterado. A prefeita Ivonete e o vice Valdemar permanecem nessas condições que eu li aqui no começo da matéria. Inelegíveis pelo prazo de 8 anos, a partir das eleições municipais de 2016 e com os respectivos diplomas cassados. Esse embargo de declaração é quando há na sentença alguma omissão, o juiz se omite de analisar alguma situação, quando há alguma contradição, alguma coisa desse tipo, e nada disso foi verificado, foi reconhecido pela atual juíza eleitoral de Cascavel. Ou seja, a atual juíza concordou em gênero, grau e número com a sentença que o antecessor prolatou. E a grande preocupação, conforme nós também já falamos aqui, a gente sempre está repetindo as coisas para não deixar as pessoas desatentas, para deixar as pessoas sempre em alerta, que as coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Muita gente achava, né? A gente até entende que alguns pela falta de conhecimento, pela falta de discernimento, outros não, outros é pela questão de estar em risco de perderem a mamata da administração municipal, né? Mas a verdade é que o processo está caminhando normalmente, sem atrasos. Existem alguns municípios que até já foram julgados, né? Por exemplo, município onde essas ações de investigação judicial eleitoral foram ajuizadas ainda no começo da eleição, já tem prefeito afastado. No caso de Umari. Né? No nosso caso aqui, como já foi ainda no mês de setembro, quase no final do período eleitoral, então demorou. Era uma ação muito complexa, muito documento a ser analisado, por isso que demorou mais a ser julgada, mas o resultado está aí. A verdade é, a prefeita com o doutor Valdemar, seu vice, perderam o primeiro embate, que era o julgamento da própria ação. Perderam o segundo embate, que era o julgamento do primeiro recurso, os embargos de declaração. E creio que estejam indo para o terceiro embate junto ao Tribunal Regional Eleitoral, mas que pela dosagem, pela mão que o tribunal tem aplicado nesses recursos, tem-se tudo, Salomão, para que essa sentença seja confirmada no Tribunal Regional Eleitoral aí. Muito bem, são 13h48, quero mandar um abraço. Aí, Raí Soares, Tiago Ribeiro falando sobre a prefeita está condenada a ficar 8 anos sem se candidatar a nenhum cargo, a prefeita e o vice-prefeito. Jojo Rádio News trazendo as notícias de Cascavel e região.